Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte, você então viu a teoria, então a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer um resuminho e a partir desse resumo a gente vai atacar as questões. Tranquilinho? Show de bola? Venha comigo na tela. Vamos então para o nosso resumo da acentuação gráfica. Veja só. Então nós temos as regras básicas e regras especiais. O que nós temos nas regras básicas? As proparoxítonas todas são acentuadas, como próximo, córrego, habitat. Beleza? Show de bola! As paroxítonas, é bom a gente fazer a divisão aqui nas paroxítonas da seguinte forma. As terminações I, S, aquela coisa toda lá, seria aqui, por exemplo, uma primeira divisão. Uma segunda divisão dentro da regra geral, básica das paroxítonas, é aquela que termina com ditongo oral crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Tá legal? Então essas terminações aí, o I, S, o S, o M, o NS, LN, RX, PS, todas as terminações bonitinho aqui, show de bola, belezinha? Ou então a terminação com ditongo oral, e é isso aqui que cai pra caramba, tem que ficar bem ligado, tá legal? Beleza, vamos à frente. A gente também tem as regras das oxítonas, e aí também faz uma divisão aqui. Uma divisão, então, entre a primeira, que é a terminação com AEO, seguida não de S, EM, ENS, e a segunda divisão, letra B, que é EI, EL, OI, seguida não de S. Tá legal? A mesma coisa a gente vai fazer aqui nos monossílabos tônicos. Vamos colocar uma primeira divisão aqui do AEO, seguido não de S, e uma outra divisão aqui, a letra B, que são os ditongos abertos tônicos EI, EL, OI, seguidos ou não de S. Meus amigos, com relação a essa regra geral, essa regra básica aqui, tem prova que simplesmente cobra o seguinte, ó, a mesma regra. Tem banca que tem prova que considera a regra da geral das paroxítonas, então tudo isso daqui faz parte da mesma regra, diferente do que acontece. Então diferencia, por exemplo, a regra de elétron, que é uma paroxítona, terminação geral da paroxítona, para a regra das oxítonas aqui, ó. Estou enquadrando tudo nas oxítonas como regra geral. Tudo nos monossílabos tônicos como regra geral, tá? E proparoxítonas. Então, de repente a gente percebe lá que algumas provas cobram 4 regras básicas. Né? Das regras básicas eu tenho 4 regras praticamente. Proparoxítonas, paroxítonas, monossílabos tônicos e oxítonas. Pronto. Outras provas podem, aí você sempre vai observar de acordo com a exclusão de alternativas erradas. Então, algumas fazem o quê? Algumas vão lá e colocam a regra da paroxítona, todas aquelas terminações, e a diferente é aquela terminada com ditongo oral, crescente ou decrescente. Como eu mostrei para você aqui, entre A e B. Lembra? Outros, a gente vai observar também a regra da oxítona, o que importa é que é oxítona. Pronto, regra oxítona, oxítona, oxítona. Beleza. Outras provas cobram como? Opa, tem que haver uma divisão aí. Então vai fazer uma divisão pormenorizada. Terminação em A, E, O, E, M, N, S é uma. Terminação em EI, OI, EL é outra. Né? Monossílabos tônicos, mesma coisa. Terminada em A, E, O, seguido não de S, é uma. Terminada em EI, EL, OI, é outra. Tá legal? Então, tudo isso você vai perceber a diferença como? Vai matar a questão como? Por eliminação de alternativas. Sempre. E eu vou mostrar isso para você nas nossas questões. Tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. E aí, a gente tem a regra especial. Então, a gente tem a regra do hiato, né? Em que o I ou U seja a segunda vogal desse hiato, tem que ser tônico. Pode estar sozinho ou com S na mesma sílaba, não sofra nasalização e não sejam vogais repetidas, né? Então não podem ser vogais repetidas. Então a gente tem lá, por exemplo, a palavra saída, a gente tem a palavra faísca e assim por diante, beleza? Então aí a gente viu a regra do hiato. A regra do acento diferencial, então nós temos o pôde no passado e pode no presente. Então, a gente vai diferenciar esse tempo verbal. Né? Ele pôde e ela pode, por exemplo. Né?
A gente também tem a regra do verbo por, tem acento. Já a preposição por não vai ter acento. Tá legal? Então fica ligado nisso daí. Distinguem-se ainda os verbos vir e ver, vir e ter, né? Nesse caso, para marcar o plural. Então veja só, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm, né? Então a gente já pegou lá tudo na nossa parte de aprofundamento da regra e aqui só mesmo pegando os pontos principais, né? Lembrando que a palavra forma, jeito, maneira, né? Forma com timbre aberto não pode ter acento. Já a palavra forma com timbre fechado, vasilha, né? Ó, timbre fechado, pode ter ou não acento. Você pode tirar o acento se você quiser, numa boa. Beleza? Então a gente fez uma primeira parte da aula com o aprofundamento necessário para você entender tudo, né, na minúcia mesmo, tudo a respeito da situação gráfica, né? E a gente agora fez um resuminho para perceber o que é regra geral, o que é regra especial.